Companheiros, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo com mais um programa Anistiandos e Anistiados em Ação, aqui na Rádio Petroleira. Programa que é de responsabilidade da Comissão dos Anistiados do Sindipetro RJ, cujos partícipes é o nosso querido professor Ivan Luiz. Tá tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus, boa noite. Esse programa aqui está tendo o privilégio de receber pessoas que estão aprofundando essas questões da anistia. Hoje, nosso companheiro Valdemar, nosso companheiro Alexandre, salam aleikum, eles vão dar alguns informes e depois entrarão mais três. Um vai falar, aprofundar a questão da lei da anistia, da 878, o outro vai falar sobre previdência e o outro vai falar sobre fundo de pensão. Interessantíssimo. Salam aleikum, Alexandre. Aleikum assalam, que a paz de Deus esteja com todos. Uma boa noite. Perfeito. Valdemar. Boa noite a todos e agradeço mais uma vez a todos os internautas e também ao grande Sindipetro RJ e, claro, né, nosso grande companheiro firme, nosso âncora, Candal. Nato Candal. É sempre um prazer estar com Vamos os lá, amigos vamos lá. Nós estamos hoje apertados. Vamos botar a fila para andar aí, Valdemar. 5 minutos para cada um. Então, vamos nessa. O petroleiro, o PDVista hoje, ele se encontra, junto com todos os outros PDVistas, ansioso e também peço que todos que estejam ouvindo, né, nos ajude a instaurar a audiência pública que já está aprovada na Comissão de Finanças e Tributação na Câmara Federal, que seja antes das eleições de 2012. Por que isso? Porque se não acontecer, vai acontecer só depois das eleições, né? Então, quer dizer, vamos aguentar isso acreditarmos nisso depois das eleições, que é lá para o dia 15 de novembro, né, que é o segundo turno, e também o que será de 2013, né? Então a gente precisa urgentemente que a nossa audiência pública, que já foi aprovada, ela aconteça antes das eleições, porque a gente vai colocar na mesa os nossos recursos, a nossa discussão que o relator apresentou, dizendo que nós vamos aumentar o superávit, que eu acho que isso é um absurdo. Como é que a gente vai aumentar o superávit se o superávit tem a composição dos gastos da tributação e os gastos do governo? Como é que o trabalhador vai criar uma situação de aumento de superávit? Quando a Petrobras entrou com Superávit ou déficit? É o superávit que eles falaram, que a gente vai baixar ele. Né? Voltando o petroleiro PDVista e os PDVistas, vai baixar o superávit. Então, quer dizer, é uma conversa complicadíssima, porque a gente entende que estamos num momento que o governo tem que conversar com a gente, porque é aquela história assim, bem resumida, né? Se ele se ajeita com todos nós continuamos acreditando no governo do povo, né, companheiro? Mas do trabalhador. Do trabalhador. O trabalhador enganado, como o PDVista, por exemplo. O PDVista hoje já é visto como um assediado moral. É o único meio de a gente compreender e isso tudo saiu através das biografias. Com o dano moral coletivo, né? E o dano moral também hoje está sendo discutido, porque simplesmente o Código de 1916 está batendo de frente com o de 2002, através do artigo 2028. Eu só dou esse recado para não falar mais, porque eu acho que já falei demais, né? Você andou viajando por aí, né? Eu fui para Brasília, né? Conversei com o Feijó, mostrei para ele a medida provisória que o Crivella, que é hoje ministro da Pesca, né, apresentou para a gente, e também apresentei para ele onde aqui se encontra o nosso projeto de lei, e claro, né, sinceramente solicitei para que ele fosse, digamos assim, mais ativo, né, para poder ajudar a gente cada vez mais ir para frente no governo do trabalhador, né? Não é isso que é a ideia? Então conversei com o Esse Feijó. gesto aí de aspa é por quê? Porque na verdade é aquela história, né? Estamos ainda confiando no governo do trabalhador. Porque se não confiar no governo do trabalhador, vou confiar em quem? Em quem? Então, E o senador Crivella está se revelando aí como um grande lutador pela anistia. Isso, não, ele teve muita oportunidade no governo Lula, né? Então a gente apresentou lá para o doutor Feijó, na Secretaria-Geral da Presidência da República,
e ele falou que ia abrir uma porta para a gente, né? Não é aquela porta, né? Mas vai abrir uma porta para a gente discutir mais dentro do Executivo, e no Legislativo estamos lá ainda convivendo com as discussões com o André Paulo. Paulo. Congresso da FNP também? E eu estou saindo eu participei do congresso lá do Sindicato Alagoas Sergipe, que de muito boa vontade eles vão abraçar a nossa luta, né? Foi até feita uma proposta do petroleiro pedevista ser contribuinte do sindicato, né? Porque nós precisamos da representação jurídica, né? Porque como é que a gente vai falar de assédio moral se a gente não tem uma representação jurídica? E a FNP está chegando e vamos participar dela. É isso aí, companheiro. Companheiro Alexandre, agora com vocês, teus 5 minutos. Boa noite a todos. Meu nome de guerra na empresa era Alexandre. Eu sou operador multipetróleo, à época lotado na Bacia de Campos. Hoje eu estou trabalhando junto com a comissão pró-anistia dos demitidos políticos da Petrobras. Nós estamos trabalhando no projeto-lei 5486 de 2001 do Senado Federal, PLS número 196-1995, que concede anistia a dirigente ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimentação reivindicatória. Esse projeto-lei, ele foi praticamente cortado pela metade, por ele ser um projeto bem amplo pelo Eduardo Dutra. Ele é considerado um elefante branco. Tá? Por isso, o Luciano Zica fez uma emenda, e dessa emenda surgiu um projeto que anistiou os petroleiros demitidos a partir de 94, 95 e 96. Esse projeto, na realidade do Dutra, ele se encontra aguardando pauta em Brasília sem movimentação política. Tá? Não tem nenhum político se interessando pelo assunto, nem os próprios sindicatos chegam lá. Minha viagem a Brasília, representando a comissão, foi justamente para fazer um levantamento de como está a situação desse projeto. Realmente, ele está aguardando pauta. A última votação, quem fez a votação foi encarregado de relator, foi o Genuíno, ele estaria lá aguardando pauta. Primeiro, nós estamos brigando para que o sindicato nos apoie a reativar e fazer uma movimentação política em cima desse projeto-lei para que ele possa se movimentar. Mas também temos que tomar todo o cuidado para que ele não seja aprovado do jeito que ele está agora, porque senão ele seria desfavorável aos próprios funcionários. Nós temos como meta, a partir do dia 14, o Sindicato RJ ele vai começar a batalha salarial, a movimentação em cima da batalha salarial. O Grupo Pro-Anistia dos Demitidos Políticos da Petrobras vai propor um seminário de assédio moral. Nós estaremos propondo um seminário de assédio moral, possivelmente, aproveitando o gancho do companheiro Valdemar, nós vamos usar como subtítulo o superávit, tá, que está sendo alegado. Nós vamos tentar trabalhar em cima do assédio moral e vamos tentar trabalhar também o superávit que estão alegando agora para não nos readmitirem de volta. Uma vez que nós sabemos que a Petrobras nos próximos 2 anos ela vai ter que fazer vai estar tendo que realizar vários concursos para chegar a 75 mil funcionários. Nós vamos estar brigando. Quero deixar por aqui o companheiro que está na luta, que é o Gilberto, demitido da Bacia de Campos, Flávio, cabeção, demitido da Bacia de Campos, PDA Machado e Paulo Silva e outros que estão demitidos que compõem essa comissão comigo. Deixar um abraço a todos. Passar a bola aqui para o professor Ivan. Não, Alexandre, porque hoje tem alguns assuntos aí contundentes também. Como eu já dizia, né, todo mundo tem direito a 15 minutos de fama. Hoje todo mundo tem direito a 5 minutos aqui no programa para todo mundo falar. Né? Então, muito obrigado aí mais uma vez. Vamos abrir espaço aí, por favor, Alexandre, para a fila está grande. É verdade. Companheiro, por favor, assuma ali a posição. Professor Ivan Luiz vai fazer, né, as honras dessa rodada da mesa agora, até para apresentar os colegas que eu não tive a oportunidade de se apresentar. Ok. Nós estamos aqui com o nosso companheiro o Wilson, que já é o nosso âncora, agora saiu e você, o Wilson é o âncora, tá certo?
E temos aqui o nosso companheiro Lômbero, que veio aqui também dar sua grande contribuição com relação ao fundo de pensão, sabe tudo, está aí para nos dar uma força, está envolvido numa grande polêmica também, que depois, ao passar, vamos só dar um toquezinho rápido. E temos também nosso companheiro José Antônio de Oliveira, que é administrador e está aqui representando não, ele é funcionário do Ministério das Minas e Energias, né? A Unirio, ali o PROAD e o DRH. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar o nosso boa noite e nossa apresentação logo direto pelo nosso companheiro Wilson, para ele poder tocar o barco aí com sua competência, que ele é muito peculiar. Grande Wilson, já ascendeu na carreira aqui no nosso programa, já é titular absoluto aí, né? Bom, boa noite a todos os internautas que estão nos ouvindo. Hoje tenho o grande prazer de estar aqui com o meu mestre, né, José Antônio Oliveira, que eu fiz questão de trazer a esse programa. E juntamente com o nosso amigo aqui, Não, o Lômbero, né, um pouco difícil, da Eletrobras. Então, vou passar a bola para o Zé Antônio. Manda lá. Boa noite, Zé Antônio. Boa noite a todos. É uma satisfação imensa de estar aqui com vocês, professor Ivan e os demais membros aqui dessa... Nato Candal e Castelinho. E Castelinho, Nelson Candal, integrantes... Nato Candal. Nato Candal, e ilustres colaboradores, integrantes, diretores aqui da Rádio Petroleira. Parabéns pela essa iniciativa. O meu nome é José Antônio, como já foi falado, eu sou da egresso, vamos dizer assim, da CAEB, também tive essa perversidade em cima, mas nós fomos à luta e nós tínhamos certeza que iríamos voltar. Aí nós constituímos um grupo chamado Reintegração Já. Mas como? Porque o pessoal do Ministério, a CAEB é do Ministério de Minas, e nós não tínhamos ninguém intermediando, apesar de ser do setor elétrico, a empresa mais antiga, que na verdade criou o sistema elétrico, balança energética, modelo energético, matriz energética. Trabalhamos muito na crise energética. Eu exerci vários cargos de departamento, RH, da CAEB, interagia muito com o pessoal da Eletrobras, departamento de desenvolvimento de projeto, assessoria técnica, diretores técnicos, operacionais, etc. Mas a nossa vertente hoje maior, apesar de dar as mãos àqueles que ainda não retornaram, perda de prazo, pendente de análise, como é o caso Os liquidantes. dos liquidantes, a nossa frente maior, sem abandonar todos os outros casos e todos os outros órgãos, é o RJU, porque quem voltou para o Ministério, então o vínculo é RJU, porque houve a continuidade do... E é RJU? Regime Jurídico Único. Ou seja, nós temos que alcançar, nós estamos perversamente, no caso o pessoal que voltou para o Ministério, quer seja para o Ministério de Minas, quer seja para o Ministério da Educação, quer seja para o Ministério dos Transportes, quer dizer, voltou para o Ministério, um ente federado direto, tem esse direito a postular o regime RJU. E o governo nos ofereceu voltar a ser petista, mas dentro de pouco tempo voltar. Agora nós estamos buscando esses aumentos nossos, as nossas reclassificações, as nossas corporações, porque o salário de retorno, na verdade, é uma equação. Salário de retorno, ou seja, salário de pagamento, essa é igual. Salário base, mais todos os outros direitos, ATS, adicional de tempo de serviço, insalubridade, quem tem periculosidade, incorporação da gratificação de função, que lá atrás bastava ter 2 anos, por exemplo, eu tive mais de 10, me negaram. Isso me traz um certo constrangimento. Mas nós procuramos fazer isso no universo maior, atendendo a todos, alguns colegas que nem têm ligação com o RH, ou não assimilam muito o decreto, a lei, e nós prestamos essa assessoria gratuita. Eu criei um site, www.benefíciosprev.org, que fala alguma coisa sobre os 2 regimes de aposentadoria, o regime geral da Previdência e também o regime próprio da Previdência. Nossa luta hoje é embarcar nessa MP 568, onde nós fomos contemplados, porque o nosso passaporte para o regime jurídico único, Lei 8.112/90, é essa MP,
que nós estamos pendurados na tabela. E todo servidor, empregado, tem direito a um plano de carreira para navegar nele. Eu entrei aqui, eu voltei aqui, para onde que eu vou daqui a 2, 3 João anos? Antônio, me permite ser um pouquinho deselegante com você? Pois não. Mas pelo que eu estou vendo, vamos ter que fazer um programa exclusivo com você, né? Tem que ser um Foi programa mesmo prazer. exclusivo. Você me permite ser deselegante porque nós... Nós mais colegas. O Candal Eu falou não ainda há diria pouco. deselegante, mas cirúrgico. Permite ser cirúrgico nesse O momento. Candal falou ainda há pouco uma frase interessantíssima. Aqui é um negócio de 5 minutos aqui. De Não. fama? Não, Todo mundo tem 15 minutos de fama, né? 15, tem direito a 15 minutos de fama. E aqui a gente tem direito a 5 minutos para poder deixar filangar um pouquinho, que ainda tem outro companheiro aqui para falar. então, Antônio, vamos fazer um programa exclusivo contigo e depois um exclusivo também com o Londero, porque realmente eu sei que ele também quer dar a sua contribuição. Londero, está Mas aberto. obrigado pela Depois a gente faz, oportunidade se de der falar. tempo a gente volta aqui. Londero, está aberto aí o microfone para você. Obrigado, professor, até por esse espaço, essa oportunidade que a gente está tendo aqui e de estar esclarecendo os colegas que lá atrás, o 90, 92, 93, que saíram dessa reforma administrativa, até hoje, mesmo que voltaram, ainda se encontram de uma forma muito aturdida e ainda não se lembraram de tantas coisas dos nossos direitos, né? Então eu vejo os colegas falando, poxa, quando a Dilma resolver a nossa situação, eu vou me aposentar e não quero nem saber. Eu peço para esses colegas que não façam isso, não se aposentem antes de resolver a nossa situação. O primeiro passo foi a nossa reintegração. Muita gente já foi reintegrado, graças a Deus, com a nossa luta, com a nossa persistência. E o segundo maior passo, e o mais importante depois da reintegração, é justamente os nossos fundos de pensão. O que acontece? Quando nós entramos nas nossas empresas, nós assinamos um contrato de trabalho e assinamos um contrato para sermos contribuintes de um fundo de pensão das nossas empresas. A Eletrobras, que era a Eletros, a Petros, a Postal, dos Correios, a Cifrão, da Casa da Moeda, a Refer, da Rede Ferroviária, a Braslight, da Light, e assim sucessivamente. E o que acontece? Hoje, os fundos de pensão, para quem ficaram, que não foram demitidos, aconteceu o seguinte: quando você foi mandado embora por motivo alheio à sua vontade, nós somos anterior à lei, e esses fundos se assustaram quando viram o nome de um monte de pessoas que seriam reintegradas em todo o Brasil. São 120 mil chefes de famílias que o Collor demitiu em todo o Brasil. Muita crueldade. E o que acontece? O que acontece? A Previ, que é a que regulamenta todos esses fundos de pensão, imediatamente, pensando não nos demitidos e reintegrados na reforma administrativa atual, pensando nas empresas unicamente. O que elas fizeram? Elas se apressaram a essas empresas e mudaram os estatutos dessas empresas. E umas, inclusive, mudaram o próprio CNPJ, como a Mais própria uma reforma. violência contra o trabalhador. Mais uma grande agressão, né, contra o trabalhador. Porque o aporte de dinheiro em relação a essas pessoas é muito grande, principalmente empresas como Companhia Siderúrgica Nacional, que demitiu mais de 1.000, Companhia Vale do Rio Doce, Light, que privatizou tudo. Então, o que acontece? Elas supostamente nos pagaram, mas só que pagaram da maneira delas. E o que aconteceu? Quando as pessoas foram demitidas, houve 2 crimes. As empresas chamaram você com medo de calote. Todas essas empresas, elas faziam empréstimos financeiros. Então, quando a empresa chamou você, que demitiu você, o fundo de pensão chamou você e disse assim: poxa, você tem um empréstimo aqui. E acontece o seguinte: você pagando esse empréstimo, vai sobrar um bom dinheiro para você. Elas quebraram um contrato que elas tinham em vigor, que era um empréstimo financeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Justamente. Canto da sereia, professor. Justamente. Canto da sereia. Então, o que aconteceu? As pessoas honestas, né, desse movimento aceitaram isso, e depois elas viram que o seguinte: as empresas estatais,
esses fundos de pensão, eles só nos deram as nossas contribuições, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Elas não nos deram com juros e nenhum rendimento. E nós somos um fundo de pensão, ou seja, com a contribuição dos funcionários, elas fazem um investimento na época de open market, dólar, que era muito, estava muito alto, especulava muito. E o pior de tudo, as nossas empresas elas não tinham patrimônios. Os grandes patrimônios eram dos fundos de pensão, que alugavam salas e realugavam para as nossas empresas. Então, e hoje, quando veio as privatizações, os maiores compradores de ações de empresas que foram privatizadas foram os fundos de pensões. E o governo hoje, ambicioso, ele tem um maior interesse em meter a mão nesse dia. E sempre indica para essas empresas estatais um dirigente para fazer uma participação, pelo menos para estar de olho, para saber quanto essas empresas têm. E hoje, graças a Deus, os trabalhadores já organizados, através da Associação dos Aposentados, porque todos os ex-diretores e diretores dessas empresas são funcionários que provavelmente já se aposentaram. E eles estão, na maioria, estão administrando muito bem. E o que acontece agora? Por exemplo, quando nós voltamos, eles só nos proporam um fundo de pensão, que era um tal de plano, isso na Eletros, na Fundação Eletrobras de Seguridade Social. Eles só nos ofereceram, formamos uma comissão, fomos recebidos pela diretoria da Eletros, e elas só nos ofereceram uma opção, um tal de plano CD, porque a Eletrobras mudou o plano BD, que é o nosso, os fundadores, né? Os fundadores eram assim, nós entrávamos com uma parte e a patrocinadora, a empresa, nos davam duas. Agora, ela só nos oferece um por um, quer dizer, ninguém seria louco de trocar 2 por 1 por 1 por 1. Através dessas projeções, né, hoje, se você trabalhar 5 anos, você vai receber de complementação R$539 por mês. Você descontando 12,5% do seu salário. Isso é uma loucura. É verdade. Isso é uma loucura. É mesmo? Então, é o seguinte, eu gostaria que todos os colegas que estiveram nessa situação, porque quando nós voltamos, até hoje as nossas empresas não chamaram para a gente resolver esse nosso problema. As nossas eu estou vendo que vai ser também um programa só com você. Vamos conceder uma parte para ele e vamos passar a bola para o nosso amigo Luiz, que também tem uma grande contribuição. Vai ter que ter programa exclusivo, não adianta. Obrigado. Obrigado, vejo que o colega está muito bem informado sobre as questões. Eu, numa conversa que eu tive com o Wilson e com outros colegas anteriores, eu tenho motivado os colegas, primeiro ao retornar, eu estou vendo que o seu caso está um pouquinho diferente, eles são desestimulados a entrar na associação mesmo de uma forma nova. Você tem que fazer parte da família, até mesmo para ter as informações. E muitos equivocados ou enganados, eles não entram para a fundação, em qualquer condição, e começam a contribuir. Quando vocês assinaram lá o TRCT, que era recibo de rescisão de contrato de trabalho na época, a maioria de vocês só receberam a parte que vocês contribuíram, corrigida a moda deles lá, mas não receberam a parte do empregador, que era maior. Então tem que se motivar os colegas realmente para entrar para a associação, para buscar documento, o estatuto e tal, para trazer para a gente. E de início, administrativamente, tem que fazer um requerimento administrativo pedindo uma prestação de conta. Contando a história de cada um, quando entrou, quando contribuiu, a prestação de conta. Será negada, mas tem uma lei nova dessa transparência que é obrigada a informar, mas isso é passo inicial para a ação de justiça. 30 segundos para concluir, por favor. Concluir. Porque, na verdade, eu perdi o foco, né? Me encapulei com meus 30 segundos. Agora 15. Já passaram 15. Peço mais 30 segundos. Certo? Foco, para voltar para o foco. Para voltar para o Senão foco. a gente não vai deixar os 5 minutos do Wilson, né? Então é o seguinte, para partir daí, para ir com ação judicial de prestação de contas, porque o caminho é trabalhista. Aí eles vão dizer que prescreveu, 2 anos, mas só concluíram agora. Mas, na verdade, o previdenciário é trintenário. Então não prescreveu. Voltar, José, 5 minutos finais do nosso querido amigo Wilson. Wilson Pereira do Sá, bom, nosso grande Eu colaborador. tenho uma informação importante.
através do Zé Antônio, nós falamos com a SEI, com a presidenta Érida Maria, né? Inclusive, eu vou pôr aqui no ar o telefone dela, 61 Brasília, né? Código de área 2020-1726, que nos informou que agora, a partir de amanhã, toda quarta-feira, vai sair uma bateria nominal de anistiados. Eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Então, Boa notícia. Espero que você esteja contemplado, porque verdade. está demorando muito. Mas tem mais, Você tem ainda aí 4 minutos. Vai ceder então aqui para o nosso. Pronto, tá aí, ó. Tá vendo? Sobrou aí 4 minutos, 2 para cada um. Bom, dois Vamos para lá. cada um. Então eu só queria fazer uma convocação ao Flávio Nunes, que está trabalhando lá na região dos Lagos. Precisamos falar muito com o Orlando, que trabalha na Advocacia Geral da União. Nós precisamos dessa gente que gosta de informática e que já estão se atualizando. Precisamos nos unir muito e contar com a colaboração e esse espaço Esse maravilhoso. telefone aí, Leandro. Bom, o meu telefone é 8616-6961. Prefixo 21. É prefixo Vamos 021. repetir, por favor. Né? 6816-6961. Precisamos muito da ajuda de todos. Isso é uma luta de todos e ninguém pode se aposentar sem antes rever o problema do seu fundo de pensão. Tá ok, ó, José, aproveita. Aproveito a oportunidade, eu conheço bem os colegas que ele falou, o Flávio Nunes, de virtualmente, de contatos, de e-mail, nessa luta aí. E o Flávio Nunes foi um grande guerreiro mesmo e ajudou muito. E eu tenho o prazer de ter na Unirio, até a pedido dele, via e-mail, eu tenho um grupo que eu levei da Eletrobras de nota. Eu estou recebendo lá agora avaliação de desempenho. Você trabalha em outro órgão, você não tem aumento, ou não tem APLR de hoje, participação no lucro resultado, você está seguindo outro órgão. Mas através de uma avaliação de desempenho, que eu estou distribuindo hoje com a Eletrobras, certamente, quando for voltar para o DRH da Eletrobras, vocês vão receber naturalmente os aumentos possíveis de acordo com a avaliação. E a Unirio está plenamente satisfeita com todos os anistiados que nós temos lá, administradores, secretários, assistente administrativo e porteiros. E muito obrigado por mais esses 2 minutos. Acabou a bateria. Perfeito. Nosso programa ele é quinzenal, mas daqui a pouco vai ter que virar semanal, porque realmente os assuntos estão vindo aí à baila, à tona e a coisa... Na próxima quinzena, por exemplo, nós vamos ter como entrevistado o nosso Modesto da Silveira, que é um baluarte aí na luta da anistia, também passou por bons momentos, e ele virá aqui dar a sua contribuição. E agora estamos na reta final, né? Perfeito. Vamos abrir aí para o... Exatamente. Vou deixar aí então o microfone aberto para as considerações finais. Temos 1 minuto para a conclusão. Por favor, Wilson, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação. Hoje, pequena, mas grande, né, no sentido da informação que você passou. Muito obrigado pela participação mais uma vez. perfeito. Sempre lembrando aos internautas que os nossos vídeos estão disponíveis no site do professor, né, no site da rádio, e futuramente nós vamos dar sequência conforme ficou programado na nossa pauta, que seria para a semana que vem a Advocacia Geral, atribuições, né, da Guardiã da Constituição. Uma boa noite. Estamos chegando ao final. Muito obrigado também ao companheiro, aos dois companheiros também. Obrigado. Professor, muito obrigado também pela sua participação. Estamos encerrando mais um programa Aniciandos e Anistiados em Ação, aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Sonato Candal, apoio técnico é do Castelinho DJ. Estaremos de volta daqui a 15 dias, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Aqui música, informação e prestação de serviços. Pela audiência a todos, muito obrigado e até o próximo programa. Até lá! A nossa festa. Fazendo aí a...